Recebemos hoje uma análise sobre Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Uma obra super complexa, né? E a análise explora justamente aquela fusão de simbolismo com determinismo científico. Exato, e o texto já é muito bom, mas vamos mergulhar em alguns pontos que podem elevar ainda mais o impacto dessa análise. O ponto de partida é muito forte. A análise mapeia com uma precisão impressionante os elementos da poética dele. Sem dúvida. A conexão entre a linguagem técnica, quase de laboratório, e a melancolia filosófica dele está muito bem delineada. Sim, fica claro que quem escreveu domina o assunto, sabe? A base é realmente sólida. Sim, a sensação que eu tive lendo foi a de estar diante de um mapa muito detalhado de um território complexo. Uma boa analogia. Mas, e isso é o que me intrigou, senti falta de uma seta no mapa dizendo o tesouro está aqui, sabe? Qual é o argumento que guia essa exploração toda? Essa é a metáfora perfeita. A tese central poderia ser mais afirmativa e original para cativar o leitor, para oferecer uma perspectiva nova sobre uma obra tão canônica. Porque no momento, o texto descreve com uma competência enorme o que o Augusto dos Anjos faz. Isso, ele mistura ciência e simbolismo, foca na decomposição, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a análise acaba parecendo mais um verbete de luxo, sabe? Um resumo primoroso. Do que um ensaio crítico com uma voz própria, um argumento que precise ser defendido. Exato. O que a gente tem é um excelente o que e como, mas a grande oportunidade está em aprofundar o porquê e, principalmente, o e daí. Qual a consequência dessa mistura toda? Pois é. A fraqueza, se é que a gente pode chamar assim, não está no que foi dito, mas no que ainda pode ser afirmado. O desafio é formular uma tese que seja mais ousada. Que use os elementos que já estão lá, a linguagem científica, o pessimismo como evidência para um argumento novo. Perfeito. Em vez de só apresentar a fusão, a análise pode questionar o propósito ou o efeito radical dessa fusão. E como seria isso na prática? Porque falar em ser mais ousado é fácil, né? O difícil é transformar isso numa tese de verdade. Total. Um primeiro caminho seria enxergar o método dele não como um estilo, mas como uma estratégia de combate. Uma estratégia, gostei. A tese poderia ser algo como: mais do que um precursor do modernismo, Augusto dos Anjos usa a linguagem científica para dissecar e demolir ativamente os ideais românticos e espirituais do tempo dele. Forçando o leitor a confrontar a realidade material, sem o consolo da metáfora tradicional. Uau! Isso. Isso é muito bom. Tira ele daquela posição de um melancólico passivo e o coloca como um agente ativo, quase um demolidor. A ciência vira uma arma. Uma arma contra o sentimentalismo, exatamente. Mas, ao focar nessa agressividade, a gente não corre o risco de simplificar a angústia dele, que também parece muito genuína? Ótima pergunta. E é essa tensão que uma tese forte deve gerar. A resposta seria argumentar que a agressividade não anula a angústia. Pelo contrário. Ela é a expressão da angústia. Perfeito. É o desespero de quem perdeu a fé nas velhas respostas e se agarra na única coisa que parece palpável: a matéria, a biologia, a química. Então a demolição dos ideais românticos seria um ato de luto. Um luto raivoso e científico. E a análise poderia explorar como essa arma, no fim das contas, se volta contra o próprio poeta. Entendi. A arma é uma defesa e o sintoma da ferida ao mesmo tempo. Isso já torna a análise muito mais complexa. Ok. E uma segunda possibilidade de tese, talvez em outra direção. Uma via, talvez ainda mais provocadora, seria subverter a leitura tradicional do pessimismo dele. Como assim? A tese poderia ser: a obsessão de Augusto dos Anjos com a decomposição não representa um mero niilismo, mas uma tentativa radical de localizar uma nova forma de transcendência na própria matéria. Uau! Propondo uma espiritualidade do imanente, onde o ciclo biológico se torna o único ritual sagrado. Isso é quase uma heresia para os estudos literários sobre ele. Falar em espiritualidade e ritual sagrado para o poeta do
Do verme e da carne podre? Parece uma contradição, né? Total. Como um argumento desses se sustentaria? O pulo do gato seria redefinir o que a gente entende por espiritualidade. A análise argumentaria que ele rejeita a transcendência vertical, a alma que sobe aos céus. Para propor uma transcendência horizontal, a da matéria que se transforma. Exatamente. A morte não é o fim, é uma etapa brutal de reintegração ao todo. O verme que devora o cadáver não é um símbolo do nada, mas o sacerdote desse ritual. O sacerdote do ritual de transformação. Isso. A espiritualidade aqui é a do ciclo, do carbono que continua. É uma visão dura, sem consolo pessoal, mas que encontra um sentido quase religioso no funcionamento impiedoso da natureza. Um panteísmo científico e macabro. Ok, as duas teses transformam a análise de uma descrição para uma investigação. Isso muda o jogo. Com certeza. E essa ideia de uma linguagem que ataca, que choca, isso me leva direto para o nosso segundo ponto. A análise descreve a linguagem crua do poeta, mas a sua própria prosa é bem contida. Exato. E aí a gente tem um paradoxo interessante. O tom da análise, embora preciso, elegante, poderia espelhar a energia visceral da poesia dele. Para criar uma conexão mais forte, né? Sim, porque o que acontece agora é que a análise nos diz que a poesia é um soco no estômago, mas ela faz isso com uma voz calma, de uma distância segura. É como descrever um incêndio usando um borrifador de água. Você entende intelectualmente que o fogo está ali, que é perigoso. Mas não sente o calor. Não ouve os estalos da madeira. A descrição está correta, mas a experiência não é transmitida. A analogia é perfeita. A fraqueza, se podemos chamar assim, é essa distância emocional e estilística. A análise é sobre uma obra explosiva, mas a linguagem dela é controlada. O que pode diminuir o engajamento do leitor, que quer entender não só com a cabeça, mas com as entranhas, o porquê dessa poesia ser tão poderosa até hoje. Exatamente. Certo. Mas como fazer isso sem cair na armadilha de imitar o poeta? Porque existe um risco real do texto virar um pastiche, uma cópia forçada. O risco é real, e a moderação é a chave. A sugestão não é abandonar a clareza analítica de jeito nenhum, mas sim incorporar elementos do estilo do poeta como ferramentas de análise. Não é imitar, mas afinar a prosa com a poesia. E isso, usar a força das imagens e do vocabulário dele para tornar o texto mais dinâmico, mais sensorial, para que a forma da análise reflita o seu conteúdo. Vamos para exemplos concretos. Como isso funcionaria numa frase? Ok, pego uma frase típica de uma análise. O autor utiliza termos técnicos para descrever a mortalidade. É correta, clara, mas... distante. Sim, bem acadêmica. A gente poderia tentar algo que evoque a crueza dele. Por exemplo, Augusto dos Anjos não canta a morte. Ele a descreve com a frieza de um laudo médico. E continua. Ao usar termos como carbono e amoníaco para falar da condição humana, o que ele nos força a ver sobre nós mesmos? A diferença é brutal. A primeira frase informa, a segunda provoca. E termina com uma pergunta que joga a bola para o leitor que o inclui na discussão. Deixa de ser uma aula e vira uma conversa, ou uma intimação. Transforma o leitor de espectador em cúmplice. Imagino que usar perguntas retóricas seja outra ferramenta. Com certeza. Em vez de afirmar o eu lírico expressa uma visão pessimista, por que não perguntar? Quando lemos sobre a psicologia de um vencido, estamos apenas diante de um eu lírico distante ou estamos encarando um espelho da nossa própria finitude biológica? A pergunta força uma reflexão que a afirmação não consegue. É um convite para que o leitor se coloque no lugar daquele vencido. E o uso das citações? A análise já usa bem. Usa, mas a gente pode ir além. A sugestão é integrar as citações para que elas se tornem o motor da frase analítica. Em vez de serem só provas? Exato. Em vez de dizer o poeta mostra que a busca por sentido é inútil, como vemos no verso apodrecida carne, poderíamos construir a frase assim: toda busca por um sentido metafísico se desfaz inevitavelmente na apodrecida carne que o poeta insiste em nos mostrar.
transformando o poema num laboratório, onde a única verdade é a bioquímica da decomposição. Entendi. A citação vira o coração da sintaxe. Ela sustenta o argumento. A análise passa a pulsar num ritmo mais próximo ao do poema. E essa ideia de trazer o leitor para perto, de provocá-lo, me parece o gancho ideal para o nosso último ponto. A análise situa Augusto dos Anjos no tempo dele, na transição para o modernismo, o que é ótimo. Sim, faz isso muito bem. Mas, e hoje? Por que um jovem agora deveria ler esse poeta tão sombrio? Essa é a pergunta de $1 milhão. A análise ganharia uma dimensão extra de relevância ao construir pontes explícitas entre os dilemas da obra e os debates do século XXI. Porque, do jeito que está, o texto contextualiza a obra de forma primorosa, mas a mantém como uma peça de museu. Fascinante, importante, mas numa vitrine. E ao fazer isso, perde-se a chance de mostrar que essa peça não está morta, que ela ainda pulsa e tem muito a dizer sobre as nossas ansiedades. A análise prova a importância histórica dele, mas a oportunidade está em argumentar sobre a sua urgência contemporânea. Exato. A sugestão é dedicar uma parte da análise, talvez a conclusão, para conectar os temas dele com questões atuais. Dar ao leitor uma nova chave de leitura. Certo. Então vamos materializar essas pontes. Que tipo de conexões poderiam ser feitas? Uma primeira, bem óbvia e poderosa, é com a ciência. A gente pode pegar o determinismo científico dele e colocar em diálogo com os debates modernos sobre genética, neurociência. A visão dele do ser humano como uma máquina de sangue. Isso. Não conversa diretamente com as discussões sobre livre-arbítrio e a base biológica da consciência. A análise poderia levantar a questão: será que poderíamos chamar Augusto dos Anjos de um transhumanistas avessas? Transhumanistas aversas? Adorei! Alguém que, em vez de sonhar com a superação tecnológica do corpo, Encontrou na biologia o limite intransponível e trágico da condição humana. é uma leitura muito potente. Porque o transhumanismo é, na essência, otimista, né? E ele parece dizer o oposto. A biologia é a nossa sentença final. Ele antecipa o debate, mas para chegar à conclusão oposta. Fascinante. Pois é. E sobre a temática mais famosa dele, a da decomposição. O que a gente faz com isso hoje? Essa pode ser relida sobre uma ótica ecológica. A obsessão dele com o ciclo da matéria, com o corpo que vira adubo, não poderia ser vista hoje como uma consciência ecológica radical? Numa época em que a cultura ocidental se esforça para nos ver como seres à parte da natureza, Ele nos reintegra a ela da forma mais brutal e honesta possível. A análise poderia argumentar que a poesia dele é uma meditação sobre a mortalidade que nos força a aceitar nosso lugar no ecossistema. isso ressignifica completamente o nojo que os leitores sentem. O verme deixa de ser só um símbolo do macabro para se tornar um agente essencial da transformação, o grande reciclador. Exatamente. A repulsa inicial dá lugar a uma compreensão mais profunda do ciclo da vida e da morte. Vira um manifesto ecológico avant la lettre. Perfeito. E uma última ponte, talvez a mais próxima do nosso dia a dia, a angústia existencial dele versus a nossa cultura de bem-estar e positividade tóxica. A cultura do gratiluz. Exatamente. Vivemos numa sociedade que nos pressiona a sermos felizes, otimistas. E aí chega Augusto dos Anjos, que encara a dor e a finitude sem filtro. A análise pode concluir perguntando: de que forma a poesia dele, que se recusa a desviar o olhar do sofrimento, serve como um antídoto necessário às nossas tentativas desesperadas de negar o trágico? Ele se torna um contraponto essencial. Numa era de otimismo forçado, ele é a escuridão necessária que nos lembra da totalidade da experiência humana. E essa é a transformação final. A análise deixa de ser só sobre Augusto dos Anjos e passa a ser também sobre nós, seus leitores do século XXI. Para resumir, então, a análise parte de uma base extremamente sólida, mas pode se tornar memorável com 3 movimentos principais. O primeiro, formular uma tese central mais ousada. Que transforme a descrição num argumento a ser defendido. Segundo, ajustar o tom da prosa para que ela espelhe a energia e a crueza da poesia.
engajando o leitor de forma mais sensorial. E terceiro, construir essas pontes explícitas entre os temas do poeta e os debates contemporâneos da neurociência à ecologia, demonstrando a relevância urgente dele hoje. São 3 caminhos que podem transformar um ótimo trabalho acadêmico num ensaio verdadeiramente impactante e, inesquecível. São sugestões para aprofundar um trabalho que já demonstra um conhecimento e uma sensibilidade admiráveis. Quando tiver uma nova versão, será um prazer recebê-la para uma nova conversa.